Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre pronomes relativos com vocês, né? Então, o que são pronomes relativos, né? Primeiro, né, a gente está vendo aqui algumas marcações, né, de funções deles, uma explicação de como a gente pode utilizar isso. Primeiro, eles são utilizados para ligar duas orações, né? Tem alguns que são utilizados para fazer referência a pessoas e alguns que são utilizados para fazer referência a coisas e animais. Lembra que eu falei que que o inglês, ele é muito sensível a essa questão de, está falando de uma pessoa, está falando de um animal, está falando de um objeto, né? Isso é algo que é importante para a língua inglesa, né? Eles normalmente têm marcações específicas, utilizações específicas para esses casos, né? Então, é interessante de se atentar a isso também, né? Em como que isso vai funcionar, né? O terceiro ponto é, explicando, né? O that, utilizado para fazer referência a pessoas, coisas ou animais, ou seja, ele pode ser utilizado em todos os casos, né? Então, o that, ele vai ser utilizado, né? Ele normalmente é utilizado para fazer referência a pessoas, coisas e animais, né? Ou seja, ele vai poder ser utilizado sem preconceito, né? Com o que vocês quiserem. Então, aqui a gente tem uma lista, né, do que seria esse pronome relativo, né? É equivalente ao que, o qual, quem, né? Então, é importante, acho que quando a gente vai falar dessas peculiaridades gramaticais, a gente não precisa, talvez, ficar ali, né? Mas é importante identificar esses pronomes e saber para que eles servem, né? Aqui a gente está falando de pronomes relativos, então entender como é que ele vai aparecer numa frase, o que ele quer dizer, né? Então, a gente tem um exemplo aqui que vai utilizar isso, né? Primeiro, eu acho que é interessante usar o that, né? Ver o that, porque ele vai muitas vezes substituir, né? O who e o whom, né? Então, a gente tem that is the man that bought the car, né? Então, esse é o homem que comprou o meu carro, né? Eu pulei o my, that bought my car, né? Então, aqui, né, o que eu estou fazendo? Como que esse pronome relativo funciona? Eu estou retomando aquele homem, né? Eu estou dizendo, esse é o homem, o qual, né, comprou o meu carro. Esse é o homem que comprou o meu carro, né? A gente usa muito que no português, né, para não usar o qual, né, a qual, né? A gente usa muito que, né? Então, o pronome relativo ele vai ter essa função. A diferença do português é o que eu falei, né? Ele vai ter diferenças para quando a gente está falando de um animal, de quando a gente está falando de um ser humano, né? Mas é interessante, eu acho que principalmente, né, a gente saber o que ele é e como ele funciona, né? Acho que ficar batendo muito em decorar não é interessante. Acho que só a gente se acostumar a eles, identificá-los, né, e saber como eles vão aparecer para eles não tomar susto. Quando a gente se adapta muito ao that, vê uma coisa diferente e aí, meu Deus, o que é isso, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, acho que para a gente concluir essa ideia, né? Lá em cima, né, anteriormente, né, no exemplo lá de cima, eu falei de um homem, né? Não é especificado um homem, mas é um homem, um ser humano, um indivíduo. Então, eu vou usar aqui o who, por exemplo, né? Ou that, né? Que serve para qualquer um dos dois. Mas quando eu tô falando de uma coisa inanimada, eu vou ter que usar o which, né? Então, eu vou dizer the car which he bought is red. Então, o carro que ele comprou, o carro qual ele comprou eu falo rosa, é vermelho, né? Então, quando eu vou fazer referência a esse objeto inanimado, eu vou usar which ou that, né? Que vai servir para qualquer um dos dois. Mas se a gente vê o which, a gente sabe que a gente está se referindo, né, a esse pronome relativo, né, esse o qual, que, de um objeto, né? Então, o que seria legal da gente pegar aqui nesse momento? Entender o que aquela palavra quer dizer, né? E como ela vai funcionar ali na língua, porque quando a gente for ler, a gente não travar naquela palavra, né? Porque não tem necessidade, né? É algo que vai retomar, é algo simples, né? Então, a gente apresenta esses pronomes, essas questões para vocês, né? Os pronomes anteriormente, agora os pronomes relativos, para vocês não travarem quando forem ler e saberem o que aquilo quer dizer, né? Então, é isso. Então, é importante a gente saber, né, ficar atento a essas peculiaridades do inglês,
né, quando a gente vai falar de uma pessoa, de um ser animado e de um objeto inanimado.